Bom, nosso objetivo agora é definir a função ln, né, o exponencial de base e. Então vamos entender como que é construída essa função. Né? Só lembrando, né, que a gente definiu a função logarítmica, né, dado a diferente de 1, a função exponencial f de x igual a elevado a x, ela é bijetora, monótona, contínua e tem essa relação, né, f de x mais y igual a f de x vezes f de y, quaisquer que sejam x e y. Então, log na base A a gente definiu como sendo a inversa da exponencial. Né? A log de A, x igual a x, e log de A aplicada em x igual a x. Tá? Bom, o que mais que a gente viu? Nas propriedades da função logarítmica e a caracterização. Né? Então, observe que é exatamente o oposto, o inverso da função exponencial. Né? Então, a função logarítmica ela é caracterizada como uma função onde pega o produto de dois números reais positivos e leva a soma da função aplicada em cada um deles, né? Para todo A positivo. Okay? Bom, vamos ver agora dos logaritmos naturais. Tá? Primeiro, a gente tem que observar o seguinte, né? Se eu tenho aqui uma transformação no plano, dada dessa forma aqui, t, até coloquei um tk, porque depende do k, que associa cada xy ao ponto t de xy, que é kx y sobre k. Então ela transforma um retângulo em outro retângulo com a mesma área. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Então, se eu tenho aqui um retângulo, né? Esse aqui é um retângulo no plano, né? Opa! Um retângulo aqui. Olha aqui mais ou menos. Um retângulo aqui, ó. E aqui mede A, aqui mede B. A hora que eu aplico faço essa transformação, né? tk de xy igual kx ky, opa, 1 sobre k, desculpa, 1 sobre k y. Esse retângulo, ele é mandado, né? Lembrando que esse retângulo aqui, eu estou pensando ele no plano cartesiano, né? xy, tá? Ou seja, o x varia de um x0 até x1, né? Essa medida é A e o outro é B. Então, a hora que eu calculo o t desse retângulo, né? Ele vai dar um retângulo R'. Qual a propriedade desse retângulo R'? Né? Digamos aqui, esse lado aqui vai ter comprimento 1 sobre k b e esse lado aqui ka, ou seja, a área continua sendo A vezes B. Né? Então é isso que está dizendo aquela propriedade. Bom, aqui se vocês quiserem fazer a conta, vamos supor até que a origem, né? Só voltar aqui, ao invés do x, esse ponto aqui do retângulo está na origem. Então vou fazer ele aqui só de novo, para ficar mais fácil de enxergar. Ó, vamos pensar que o retângulo aqui está aqui. Tá? Então aqui mede A, aqui mede B. Né? Então o que é a área aqui? A área é A vezes B. Né? Bom, a hora que eu aplico a t aqui, né? O A vai vir parar no KA e o B vai vir parar no 1 sobre KB.
B, né? Ele é transformado nesse retângulo aqui, e cuja área é a mesma, ok? Então, basicamente, é isso que estou colocando nessa afirmação, certo? Aí, claro que é um resultado bem mais difícil de ser provado, né? Não é tão simples que nem no retângulo, mas se a gente tem uma T dessa forma aqui, né? Pega o xy, manda kx, y sobre k, ele transforma uma figura plana F numa figura plana F' que tem mesma área, né? Essa é a primeira observação. Agora a gente vai definir aqui a hipérbole, né? O ramo positivo da hipérbole, y igual a 1 sobre x, ou x vezes y igual a 1. Tá? E esse conjunto aqui, ó, H de AB, que ele vai ser um subconjunto ali, que mede uma área entre a hipérbole, as retas x igual a x igual a b e o eixo x, tá? Vamos fazer ele aqui para a gente enxergar. Ó. Então, para todo x positivo, eu estou com a hipérbole digamos essa hipérbole aqui, né? Esse aqui é o y igual a 1 sobre x, tá? Então, quem é o HAB? Então, se eu tenho A menor do que B, o HAB é essa área aqui. Isso aqui é o HAB, ou seja, a área compreendida entre as retas x igual a A, x igual a B, o eixo x e a hipérbole y igual a 1 sobre x. Ok? Esse é o HAB. Então a gente vai chamar isso aqui de uma faixa da hipérbole, tá? Então essa faixa aqui que vai ser importante para a gente definir a função logaritmo natural. Tá? Então, bom, quando A é menor do que B, a gente vai definir essa função AR aqui de HAB como sendo essa área, né? Então, como eu fiz aqui, ó, A menor do que B, HAB vai ser essa área. No caso, né, do B menor do que A, então a gente teria isso aqui, né? Não faz sentido eu falar de área negativa, então vou colocar aqui a hipérbole de novo. Agora aqui só tenho B, aqui eu tenho A. Então aqui seria o HBA, que seria essa área. Então a gente vai definir o AR de HAB como sendo menos a área, aqui está errado, né? HBA, tá? Que é HBA se o B for menor que A. E se A for igual a B, né? Se A for igual a B, eu só tenho uma retinha aqui, né? Então ele tem área nula. Okay? Outra questão é que se eu tenho A menor do que B menor do que C, eu tenho essa relação aqui. O que ela está dizendo? Eu posso calcular a área de A até C. Para isso basta eu calcular de A até B e calcular de B até C. Observe que eu tenho aqui a relação, né? A menor do que B menor do que C. Então, geometricamente, é isso aqui que a gente está falando, né? Y, eu tenho aqui a hipérbole, tá? Não consigo desenhar direito aqui nessa mesinha, mas dá para entender, né? A, B e C. Então, o HAC seria tudo isso aqui, né? Então, essa área aqui, ela é a mesma coisa que eu calcular a de A até B. Essa área, é por isso que chama AR, né? Aqui, na verdade, ele vai coincidir com a área HAC, mais o AR HBC, né? Então, no fundo, eu estou
somando essas áreas é igual à soma total, porque observa, a interseção delas é uma reta que tem área nula. Ok? Bom, assim a gente vai definir essa função aqui, ó, definida de R mais em R por f de x igual à área do H1x. Né? Então o x pode ser menor do que 1, que cairia nesse caso, né, você teria a função negativa, ou x pode ser igual a 1, você teria área zero, ou x maior do que 1, você teria aqui o AR aqui de H de AB positivo. Então aqui assume valores tanto negativos, 0 e positivos. De novo, geometricamente, agora eu vou estar fixado no 1, né? Então, ó, x e y, aqui eu tenho hipérbole, só que agora está fixado no 1, né? 1 vale 1. E aí para cada x, digamos aqui no meu caso fazendo positivo, eu vou definir, né, a f de x como sendo a área, ou esse AR, né, de H1x. Lembrando que se o x for maior que 1, isso aqui coincide com a área. Se o x for menor que 1, é menos a área. Se o x igual a 1, dá zero. Essa aqui é a função que a gente está definindo. Ótimo. Aí o que acontece, né? Primeiro, eu já falei que f de x é positivo, x maior que 1. Né? Que é esse caso, x maior que 1 vai coincidir com essa área. F de x é negativo, x menor que 1, que é menos a área. E é zero quando x igual a 1. Bom, f é crescente. Né? Por que f é crescente? Justamente o que a gente acabou de ver aqui. Ó, né? À medida que eu vou aumentando, né, aqui o B, por exemplo, a área vai aumentando. Okay? Se eu fixar aqui no 1, né, no caso, à medida que eu vou aumentando o x aqui, eu vou aumentando a área, né, por causa dessa relação que a gente tem aqui. Tá? Aí a gente tem essa propriedade, f de xy é igual a RH1 de xy. Né? Aqui é mais, tá? Aqui não é igual. Aqui é mais a RH1 de x até x e até o xy. Bom, eu vou colocar aqui quando x e y forem positivos, tá? x e y maiores que 1, na verdade. O que acontece? Claro que tem os outros casos, mas só para a gente ter a ideia que eu estou falando naquela propriedade. Vamos pensar primeiro esse caso aqui, ó, tá? X e y maiores que 1, tá? Então, bom, a R, né, H1 de xy. Né? Então eu tenho aqui, bom, se eu estou com o x e o y maiores que 1, vou colocar minha hipérbole aqui. Teria que tratar os outros casos também, mas só para a gente ter uma ideia. Então x maior que 1. Bom, se x e y são maiores que 1, xy também é maior que x. Então, bom, quem é essa área aqui? Né? Eu posso dividir ela assim. Né? Então, vai ser AR H1 de x mais AR HX XY. Isso aqui é um dos casos, né? Tem vários casos. Então, eu tenho XY maiores que 1, x maior que 1, y menor que 1, e os dois menores que 1. Né? Aqui tanto faz porque é só inverter o x com o y, né? Se eu considerar um maior que 1, outro menor que 1. Então, o que é isso aqui? Essa aqui é a f de xy, x vezes y, né? Aqui é f de x mais f de y. É isso que a gente viu aqui. Então, ó, bom, vamos olhar aqui o que está acontecendo. Eu vou usar esse teorema da caracterização, né, da função logaritmo. Ó.
Você tem uma função monótona injetiva, bom, ela é monótona, crescente, né? Vai ser injetiva, porque para cada x ali eu tenho uma hora diferente, tal que para quaisquer x e y em R+, eu tenho f de x, y, f de x mais f de y, que foi o que a gente acabou de provar. Então existe um A positivo, tal que a f de x é log de x na base A, para todo x real. Então estou usando esse teorema aqui da caracterização. Tá? Então, aqui, ó, pelo teorema de caracterização das funções logarítmicas, existe um número real positivo, denominado por e, esse nome que eu vou chamar, né, tal que f de x é log de x na base e. Então, esse é o número real que eu estou falando que vai coincidir essa função com a log para todo x em R+. Né? Esse é o logaritmo natural. Tá? Então, a notação, né, que a gente usa para ele é ln de x ao invés de log de x na base e. Okay? Vamos ver um pouquinho desse logaritmo. Vou colocar aqui, ó. Então, ó, bom, o ln de e, né, é 1, né, ou seja, o e ele vai ser o número real aqui, tal que o log, a área dá 1, né, essa área aqui, desse. Deixa eu colocar aqui mais um exemplo, né, que é do gráfico. Então aqui x e y tem hipérbole. Opa. Então log vai estar no fundo medindo uma certa área quando for positivo, quando o x for maior que 1, e negativo quando o x for menos a área, né? Então, bom, o e é de forma que essa área aqui, ó, seja igual a r de h 1e, isso aqui é 1, tá? Então ele satisfaz essa propriedade, né? Porque o log de A na base A, né? Ó, log de A na base A é igual a 1, né? Pois A elevado a 1 é igual a A. Então, no meu caso aqui, o A é igual a E. Então, essa área dá 1. Então, essa é a primeira propriedade que a gente tem. Bom, a gente tem uma relação aqui nesse limite. Vamos encontrar. Aqui eu coloquei o valor aproximado, tá? Esse 2,782. Isso aqui, na verdade, por aqui a gente não consegue provar, tá? Mas só a título de curiosidade, como que a gente poderia calcular esse valor? Na verdade, a gente consegue mostrar, né, usando algumas técnicas de cálculo, que a função e de x ela é escrita como série de potências, né, ou série de Taylor, dessa forma aqui, tá? N de 0 até infinito, x elevado a n sobre n fatorial. E aí, olha, isso aqui vale para tudo x real. Então, observa, não é uma coisa que a gente dá para falar no ensino médio, mas a título de conhecimento para vocês. Então, aqui, ó, e elevado a 1, tá? Isso aqui dá para a gente mostrar, tá? Não é isso, só que envolve técnicas de cálculo. Isso aqui é soma n de 0 até infinito, né, de 1 sobre n fatorial. Então, com essa somatória aqui, eu posso aproximar esse valor. Tá? Então, eu vou somando aqui. Observa que 1 sobre n fatorial vai para 0, bem rápido, né? Então, aqui eu estabeleço a partir de qual casa decimal que eu quero para ter uma aproximação do valor de e. Tá? Essa é a primeira consideração. Agora, essa aqui, né? Ó, 1 mais 1 sobre n elevado a n, né? Esse limite aqui, ele dá e. Vamos ver por que disso. Tá? Vamos só voltar aqui, ó. Aqui, vou colocar um esboço aqui da minha hipérbole. Né? Lembrando que eu não estou colocando, mas sempre é y igual a 1 sobre x, né? Que é a hipérbole que nos interessa. Tá? Bom, aqui, ó,
ela está no 1. Quando isso aqui vale 1 aqui, né? Digamos, deixa eu ver aqui, vamos só pegar aqui para ver como é mais forma mais fácil para desenhar aí, tá? Bom, aqui no 1, né? Agora aqui digamos que eu pego o 1 mais x, né? Então aqui, ó, olha que eu reflito ele aqui, né? Aqui dá 1 sobre 1 mais x. Então, se eu for olhar, ó, aqui, esse retângulo abaixo aqui, deixa eu pincelar ele aqui, esse retângulo aqui, ó, ele tem área, né? A área dele é menor do que o H, vou colocar aqui, ó, H1, 1 mais x, ou AR, né, que é a área, porque 1 mais x ele é maior do que 1, isso aqui é maior, né, do que o quê? Perdão, isso aqui é o ln de 1 mais x, né? Maior que a área desse retângulo aqui de baixo, né, que é o quê? A altura, que é 1 mais x, ou 1 sobre 1 mais x, vezes o comprimento, né? De 1 até 1 mais x, isso aqui vale x. Então, o comprimento aqui é x e a altura aqui é 1 sobre 1 mais x. Por outro lado, deixa eu só mudar a cor aqui. Se eu considerar esse retângulo aqui, ó, e agora considerar essa área aqui, ela é maior do que o ln de 1 mais x. Bom, o que dá essa área aqui? Ó, aqui vai ficar 1 mais x, essa altura aqui, quanto que ela está medindo? É 1, né? Que é 1. É porque a reta aqui é y igual a x, é 1 sobre x. Então, quando x igual a 1, aqui o y vale 1. Então, essa área aqui é a base que dá x, vezes a altura que dá 1. Tá? Deixa eu voltar aqui para o azul. Ok? Bom, aí o que acontece, né? Se eu chamo... Então, vou colocar aqui, deixa eu só concluir. Ó, portanto, o que a gente tem? X sobre 1 mais x, ele é menor que o ln, aqui ficou tudo embolado, né? Deixa eu arrumar aqui, senão pode confundir aqui embaixo. Aqui. Sobre 1 mais x é menor que o ln de 1 mais x, que é menor do que x. Ok? Vou passar o x dividindo, né? Então vai ficar 1 sobre 1 mais x menor que o ln de 1 mais x sobre x menor do que 1. Certo? Agora eu vou chamar o x igual a 1 sobre e, né? Então vai ficar o quê? Bom, 1 sobre 1 mais 1 sobre n menor que o ln
de 1 mais 1 sobre n. Aqui vai ficar o que? 1 sobre n. E aqui menor do que 1, continua, né? Então, fazendo aqui a continha, né? Daí, o que acontece? Tirando o mínimo aqui embaixo, né? Vai ficar o que? Vai ficar n mais 1 sobre n, como está no denominador, inverte, né? Então, vai ficar n sobre n mais 1, menor. Aqui o n está 1 sobre n dividindo, então conserva s e multiplica pelo inverso, né? Então, n entra multiplicando aqui. Deixa eu colocar ele aqui. N, ln de 1 mais 1 sobre n, que é menor do que 1. Ou ainda, né? Sobre n mais 1, usando a propriedade do logaritmo, de 1 mais 1 sobre n elevado a n menor do que 1. Tá? Como isso aqui vale para todo x positivo, né? Essa relação que a gente obteve aqui, ó, vale para qualquer x positivo. Então, eu posso tomar aqui, ó, n tendendo a infinito, ou seja, o x vai para zero. Né? Continua valendo porque vale para todo x. Então, vou tomar o limite n tendendo a infinito. Limite n tendendo a infinito. Bom, o limite, quando n vai para infinito, né? Do n sobre n mais 1, isso aqui vai para 1. O limite do lado de cá também é 1. Isso implica que o limite do termo do meio, né? Então, se os dois extremos estão indo para 1, o limite aqui do termo do meio vai para 1. É o teorema do confronto, o teorema do sanduíche, né? Então, se eu tenho os dois lados aqui indo para 1, o que está no meio tem que ir para 1 também. Não tem para onde escapar, né? Infinito do ln de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Isso aqui isso, né? É 1, né? Jóia. Agora, o que eu faço? Né? Como o ln é contínuo, eu vou aplicar exponencial, tá? Aplicando que e elevado a ln de x é o próprio x, então eu tenho o limite, vou escrever aqui na folha de baixo, que não vai caber ali. Ó, limite, quando n vai para infinito, do e ln de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Isso aqui é igual, por um lado, né? Eu posso tomar o limite aqui, né? Vai ficar e. Bom, por um lado vai dar isso aqui, depois eu faço outro. Limite, quando n vai para infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Porque o exponencial logaritmo é o inverso da outra, né? E, por outro lado, eu tenho que esse limite aqui mais 1 sobre n elevado a n. Então, o limite, ele entra no argumento, tá? Porque a função é contínua. Fica e limite, quando n vai para infinito, 1 mais 1 sobre n elevado a n, que a gente acabou de mostrar que dá 1. Isso aqui dá i. Como o limite é único, da unicidade, limite, né? Não tem como ter dois limites, a gente conclui que o limite
quando n vai para infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso aqui é e. Tá? Então, observa que o e ele pode ser obtido como um limite de uma expressão algébrica aqui. Tá? Então, esse aqui a gente mostrou que realmente esse limite é igual a e, então seria uma outra forma de aproximar o e. Né? Eu vou colocando aqui valores para n, e aí para n suficientemente grande, eu vou estar próximo do e. Claro que é uma coisa que não é tão difícil de calcular. Né? Então, se eu quero, por exemplo, a primeira aproximação, fica 1 mais meio elevado ao quadrado, ou seja, 3 meios elevado ao quadrado. Uma segunda aproximação que já é melhor, a hora que eu ponho n igual a 3, 1 mais 1 terço elevado ao cubo, e assim eu vou fazendo as aproximações. Tá? Bom, então dessa relação aqui, deixa eu só voltar aqui, ó. Então a gente obteve essa relação aqui, tá? Essa aqui vale para todo o x positivo, né? Então, com essa relação aqui, a gente consegue provar mais algumas coisas, tá? Bom, primeiro, que esse limite aqui, né, só trocar aqui é x, desculpa, não é n, tá errado, né? Esse mesmo argumento, lembra que eu troquei o x por 1 sobre n? Tá? Então, depois eu vou corrigir antes de mandar para vocês, mas aqui é x tendendo a zero, né? Que é o n tendendo a infinito, é equivalente a x tender a zero. Tá? Então, isso aqui vai dar e, a gente consegue mostrar isso. Também, se a gente trocar lá, aqui, né, nesse termo aqui, ó, o 1 pelo a, qualquer que seja o a real, a gente mostra, aí tem que usar aquela mesma expressão, né? Só que ao invés de, deixa eu voltar aqui, perdão, aqui, né? Aqui no gráfico, ao invés de eu trabalhar aqui, ó, do 1, né, eu vou ter que trabalhar do a. Tá? Então, usando esse desenho e estabelecendo uma relação desse tipo, eu vou chegar aqui com o a ao invés do 1. Tá? E aí aqui também vou ter o a ao invés do 1. Né? Então vai ficar de 1 até a mais x. Né? Calcular de 1 até a mais x. E aí a gente consegue estabelecer essa relação aqui. Tá? Limite quando n vai para infinito. 1 mais a sobre n elevado a n elevado a a. A hora que eu tomo a igual a menos 1, então eu já tenho também o valor do e a menos 1, que é 1 sobre i. Para finalizar aqui, né, vamos estabelecer uma relação que a gente viu que a exponencial cresce maior que qualquer potência de x, né, quando o x vai para infinito. Né? E o logaritmo é o contrário. Tá? Qualquer potência de x ele cresce mais rápido que o log de x, ou ln, né, quando o x é grande. Então, bom, de onde que eu tiro essa relação? Primeiro, né, que a gente acabou de verificar aqui, ó, aqui, ó, ln de 1 mais x é menor do que x, tá? Para todo x positivo. Então, é isso que eu coloquei aqui, ó, ln de 1 mais x é menor que x, que implica que o ln de x vai ser menor que x menos 1, que é menor do que x para todo x positivo. Tá? Bom, então, o que eu faço aqui? Agora, ao invés de trabalhar com x, então tem ln de x menor do que x. Eu vou trabalhar com raiz de x. Então, ln raiz de x é menor que raiz de x. Isso implica que o ln de raiz de x sobre raiz de x é menor que 1. Certo? Agora eu vou usar, então, ln de x sobre x. O x é raiz de x ao quadrado. E aí eu usei a propriedade e baixei o expoente. Então ficou 2 ln de raiz de x. O x é raiz de x vezes raiz de x, que é menor que 2 sobre raiz de x. E quando x vai para infinito, meu denominador vai para infinito, ou seja, o quociente está indo para zero. Né? Ou seja, ln de x sobre x vai para zero quando x vai para infinito. Isto significa que o x cresce mais rápido que o ln, né? Porque o quociente está indo para zero. Esse mesmo argumento a gente pode aplicar aqui, por quê? Porque o log de x em qualquer base, né, a positivo diferente de 1, eu tenho essa propriedade aqui do logaritmo, que a gente mostrou em sala,
E aí, bom, isso aqui fica log de A sobre x log de A de x na base A sobre x, vai ficar isso aqui vezes ln de x sobre x, que a gente já sabe que vai para zero. Ou seja, a exponencial, ela na base A, quando A é maior que 1, né? Aqui, claro, quando eu estou falando A maior que 1, né? Para ser crescente. Tá? Aqui faltou também a informação do A maior que 1. Tá? Ela cresce mais devagar que qualquer potência de x. Tá? O que a gente mostrou aqui, ó, ln de x sobre x, aqui eu posso colocar qualquer potência de x, qualquer potência positiva, e a gente consegue mostrar. Ok?